Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Autárquicas 2021. Hoje vamos até terras de Valongo, mais concretamente até Irmesinde, que tem Ângela Ferraz como candidata da CDU à presidência da Junta de Freguesia. Quem é esta candidata? Vamos saber. Ângela Maria Brito Ferraz tem 51 anos de idade, 2 filhos e é psicóloga de profissão. É natural de Vila Nova de Gaia, mas reside desde os 3 anos em Irmesinde. A nível autárquico já foi dirigente da JCP nos anos 80 e fez parte da Assembleia de Freguesia no mandato anterior como militante da CDU. Sempre foi muito ativa na freguesia, pertencendo a alguns grupos da terra. A sua principal motivação é acreditar que o projeto da CDU é um projeto ao serviço da população. Boa noite uma vez mais, Autárquicas 2021. Hoje temos como convidada Ângela Ferraz, como disse, candidata da CDU à Junta de Freguesia de Irmesinde. Ângela Ferraz, que é psicóloga de profissão. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Fala-nos um pouco mais de si. Eu sempre tive, eu sou candidata pela CDU, sou militante do Partido Comunista, sempre tive uma participação muito ativa dentro do partido, fui dirigente da juventude nos anos 80 e também já fiz parte da Assembleia de Freguesia, não neste mandato, mas no mandato anterior. Sempre fui uma pessoa ativa na freguesia, participei na altura, penso que em 2014, sim, em 2014 participei com uma comissão numa manifestação quando o governo teve intenções de fechar as finanças, o Departamento de Finanças. Também fizemos uma vigília à Escola Secundária de Irmesinde, onde apelávamos para que a escola sofresse obras e esses objetivos foram cumpridos. Portanto, conhece muito bem a freguesia de Irmesinde. Sim, vivo lá há 48 anos. É casada? Tem Sou filhos? casada, tenho 2 filhos e tenho muito gosto em viver em Irmesinde, embora ache que Irmesinde poderia ter neste momento melhor. Já vamos desenvolver essa ideia. Entretanto, gostaria de saber o que é que a motivou a candidatar-se, doutor? Já sei que tem praticamente uma carreira política, não é? Mas era chegado o momento... Já pertenceu à Assembleia de Freguesia? Sim, já pertencia à Assembleia de Freguesia. Entretanto, tive aqui um interregno na minha participação enquanto militante ativa do Partido Comunista, porque eu tive que emigrar, tive 4 anos a viver em Inglaterra. Entretanto, regressei, endereçaram-me o convite e eu aceitei com muito gosto e com muito sentido de responsabilidade. Regressou há pouco tempo? Sim, em 2019. Mas o que é que a moveu para... porque efetivamente acha que pode dar algum contributo, digamos assim, para o desenvolvimento da freguesia? Eu sempre acreditei que, e é isso que eu acredito, que as pessoas têm que ter uma participação ativa, uma participação cívica e a política faz parte dessa nossa esfera. E a forma como muitas vezes a política é vista, não vamos aqui discutir as causas, leva com que as pessoas se afastem dessa esfera e dessa participação ativa. E eu sempre tive isso como um objetivo na minha vida e sempre fui muito ativa a nível social, a nível político, e porque eu acredito que a CDU neste momento e como sempre apresentou um projeto em prol da cidade de Irmesinde, neste caso. Eu acredito no projeto da CDU, identifico-me com ele e por isso aceitei o convite que me foi endereçado. E no seu entendimento, o que é que neste momento vale a pena alterar em Irmesinde? Já seguindo a sua ideia, não é? Irmesinde, é sim, nós tivemos sempre a representação na Junta de Freguesia de Irmesinde e durante alguns anos e temos na Câmara Municipal de Valongo. Eu acho que o trabalho dos representantes da CDU é um trabalho de muita responsabilidade. E nós, quando criticamos com provas. Tentamos não fazer uma política baseada na demagogia. Não fazemos promessas que não possamos cumprir. E nós sabemos que
As atribuições da Junta de Freguesia são muito limitadas. Irmesinde tem uma densidade populacional de cerca de 40 mil habitantes e tem 1 milhão de euros para gerir. É muito pouco. Portanto, essa gestão do dinheiro, que é do contribuinte, que é importante frisar isso, tem que ser feita com um sentido de responsabilidade e criando e percebendo as prioridades da freguesia de Irmesinde. Muitas vezes esse dinheiro não é feito, ou essa gestão não é feita em prol das prioridades e das verdadeiras necessidades. Mas aí, aquilo que eu apelo é que realmente as pessoas e que a população de Irmesinde também nos faça chegar quais são as verdadeiras necessidades. Porque, independentemente de eu viver em Irmesinde ou não, eu tenho uma visão sobre as coisas. Mas eu não sou a única pessoa que vive em Irmesinde. Irmesinde tem muita gente e as pessoas não podem só criticar e dizer que está mal feito, como também devem apresentar sugestões, e é aí que nós apelamos realmente a uma participação ativa em Irmesinde. Isso não acontece? Então? Não acontece. As assembleias de freguesia agora são online, mas durante muito tempo, durante a assembleia de freguesia, há sempre um espaço em que as pessoas podem inscrever e podem falar e chamar a atenção de problemas, coisas que estão menos bem, e é muito raro haver essa participação. Mas isso tem que ser um problema, ou tem que ser uma educação de base. Isso teria que começar na escola, perceber que a política é diferente de outras esferas da sociedade e que a política interfere de muita forma na nossa qualidade de vida, não é? E isso passa muito pela educação. Mas o problema está só na educação ou está também na credibilidade que atualmente os políticos têm? Também. E daí um afastamento quase que generalizado da população. Também. Vemos isso com a abstenção, não é? Sim, sim, mas essa contribuição o Partido Comunista nunca o deu. Aliás, é sabido que nas câmaras em que nós temos assento e nas câmaras que são governadas pela CDU, sempre nos pautamos pela uma política de transparência e é sabido que é assim que as coisas funcionam, porque nós pautamos por esses princípios. Agora, se a credibilização dos políticos neste momento deixa um pouquinho a desejar, isso são as pessoas que têm que ter uma tomada de consciência e perceberem quem votam. Não há aquela ideia de que eles depois são todos iguais. Pois, mas isso têm que perguntar aos os próprios políticos partidos. Também têm aqui um papel importante para tentar mudar este tipo de raciocínio. Mas as pessoas e a população de Irmesinde têm o poder de intervir, e é isso que eu apelo que o façam, que façam chegar propostas, que participem ativamente, porque é para isso que nós lá estamos. O poder de um presidente da junta é muito limitado. Aquilo que nós podemos tratar dos pavimentos, aliás, no nosso programa que vai sair dentro em breve, nós falamos quais são as propostas que temos a apresentar, mas são funções, são poderes muito limitados. Um dos poderes que um presidente da junta tem é fazer com que chegue, por exemplo, à Câmara Municipal de Valongo aquilo que ele quer para a cidade de Irmesinde, não é? Isso é importante, e fazer essa luta. Como pode fazer essa luta, essa pressão, de chamar a atenção de outras entidades, e designadamente a Câmara Municipal, para os problemas existentes na freguesia. Claro. E isso não é limitado, não é? Isso é ilimitado. Haja vontade. Exatamente. E muitas vezes, mesmo em relação à gestão dos dinheiros, porque nós também sabemos que é complicado, Irmesinde tem muita população, tem uma área de habitacional enorme, muitas vezes os dinheiros também dizemos que são limitados, mas há projetos que podem ser candidatados. Uma junta de freguesia pode candidatar-se a projetos. Tem que haver boa vontade, claro. Não é? E as pessoas informarem-se e quererem realmente fazer isso. E um dos objetivos desta candidatura seria muito importante nós conseguirmos eleger alguém na junta de freguesia de Irmesinde, porque quando há uma representação de um partido de forma maioritária, é muito complicado os outros partidos conseguirem fazer alguma coisa se não tiverem assento, não é? Uhum. Portanto, a eleição de alguém seria extremamente importante para podermos contribuir e contrariar algumas ideias, pelo menos pressionar nesse sentido. E é um trabalho que os representantes da CDU sempre têm feito ao longo dos anos. E poder haver algumas ideias diferentes, não é? Exatamente. Isso seria uma mais-valia. Quanto à atual realidade de Irmesinde, em termos de, por exemplo, infraestruturas básicas, o saneamento, o abastecimento de água, Irmesinde está bem a esse nível?
É assim, eu tenho andado na rua e constatei, até porque referi que estive a viver em Inglaterra há 4 anos e quando cheguei confrontei-me com, por exemplo, em relação à limpeza urbana, os jardins, que há um abandono ou há uma negligência por parte da entidade responsável pela limpeza e pela manutenção dos arruamentos e de jardins que são da competência da Junta de Freguesia. Claro, entregar isto aos privados e negociar preços, o preço baixo em prol da qualidade. Na altura, quando houve essa discussão com a Câmara de Valongo, a CDU alertou para esse problema, mas pronto, alertamos e as coisas estão como estão. É sabido e as pessoas queixam-se, e Hermesinde neste momento, em termos de jardins, por exemplo, está a substituir os jardins, os canteiros que eram conhecidos com flores, por os jardins de pedra, que é a colocação de uma tela verde, pedras por cima e depois metem lá, colocam uma meio, exato, que faz com que não haja necessidade de tanta manutenção. Se é isso que as pessoas querem para Hermesinde, eu questiono-me e acredito que não. Agora, é assim, há a loja do cidadão, Hermesinde, nós não podemos só criticar, houve coisas que foram bem feitas, mas muito melhor poderia ter sido feito. Hermesinde e a Junta de Freguesia têm como espólio, têm terrenos que poderiam ser aproveitados para aumentar o espaço verde em Hermesinde, em prol da população. Isso é uma das coisas que nós defendemos no nosso programa. Mas é que é uma espécie de parque de lazer? Parques de lazer, isso também, depois a criatividade, não é? E a boa vontade, isso. Mas sim, porque não? Parques de lazer, não só centrar no Parque Urbano de Hermesinde, que é um parque grande, tudo muito bem, mas em outros espaços. Hermesinde não é só o centro, tem outros espaços, tem a Bela, tem a Gandra, tem a zona de Sá. Hermesinde é enorme, tem a zona... É muito grande Hermesinde e há terrenos disponíveis para isso. Muitas ideias surgem, nós podíamos dinamizar um horto, por exemplo, quando há as podas. Eu estou a dar um exemplo de uma coisa muito simples. Quando há as podas, eu questiono para onde vai a lenha. A lenha podia ser aproveitada pela Junta e a Junta vender a lenha em sacos para ganhar dinheiro, que esse dinheiro poderia se reverter para outras coisas, usada em benefício da população. São pequenos exemplos de coisas que não acontecem e que poderiam acontecer. Nós, neste último mandato, questionamos várias coisas, relativamente, por exemplo, houve a instalação de uns semáforos que estão constantemente a piscar, não funcionam. O presidente da Junta de Freguesia de Hermesinde foi questionado sobre isso, nada sabia dizer, dizia que tinha informado Valongo, depois era a IDP, porque os semáforos não estão a funcionar, funcionam constantemente como intermitente e penso que uma das vezes que foram ligados foi caótico. Ali a solução daquilo teria que ter sido uma rotunda e nunca os semáforos, porque quando funcionaram entupiu por aí simplesmente o trânsito naquela zona. Hermesinde em termos de acessibilidades e em termos de acessibilidade, outra luta também foi por causa da A4, a construção do novo nó da A4. Questionamos se realmente aquilo será uma solução para o acesso a Hermesinde. Questionamos também relativamente às portagens, se vai haver portagens ou não. Também nada nos é dito, isso pode ser consultado nos arquivos da Junta de Freguesia de Hermesinde. Há muito a fazer. Os arruamentos também estavam muito complicados. Agora, nesta altura, estão a sofrer algumas melhorias, mas estiveram muitos anos em mau estado. Haja boa vontade, não é? Claro, como em tudo, não é, doutora? Mas e a nível no âmbito social, Hermesinde tem respondido às necessidades da população? Hermesinde tem algumas coletividades, já com muitos anos, que têm desenvolvido trabalhos interessantes, não vou nomear aqui, mas porque são muitas, e há. Agora, é lamentável que, por exemplo, da parte da Junta, e nós defendemos isso no nosso programa, acho que deveria haver uma aproximação da Junta às coletividades. Poderíamos pensar em projetos em conjunto, dinamizar essas atividades, nem que fosse, por exemplo, com a cedência de espaços que fazem parte da Junta. Há fóruns, há auditórios que muitas vezes estão subaproveitados, estão fechados, têm exposições que as pessoas também
muitas vezes não são bem divulgadas, mas eu acho que isso nós defendemos no nosso programa, a criação de programas, de festivais, de música, porque há coletividades em Irmesinde a fazer isso. Essas associações fazem um trabalho muito interessante. Deveria ser interessante. E não é só, e a questão não é só ajudar as coletividades com fundo, com apoios financeiros, não, é ajudar as coletividades a divulgar o trabalho que lá fazem, porque se uma coletividade tiver o trabalho dela divulgado, com certeza que chamará mais gente. Então também vai ganhar mais dinheiro, não é? Isto é mesmo assim que funciona. O problema é que muitas associações, eu sei disso porque eu não estou a dizer que é Irmesinde, mas sei que existe essa realidade, é que muitas associações recebem esses apoios financeiros das câmaras e depois pouco ou nada fazem. Pois, mas isso é um trabalho que tem que ser feito de base, porque assim, a questão aqui não é dar e perceber como é que as pessoas gastam esse dinheiro. E é nessa gestão de transparência é essa gestão de transparência que nós defendemos, que é, eu vou-te ajudar vou dar um subsídio, não é? Vou-te atribuir um subsídio, mas eu quero saber como é que tu gastas, não é? E isso muitas vezes não é feito, é verdade. Há muitas associações que recebem fundos e não investem. Mas aí compete à Junta criar mecanismos que consiga perceber de que forma é que esses dinheiros foram gastos e responsabilizar as associações e os dirigentes das associações, não é? Nesse sentido. Desde logo terá de haver um plano de atividades. Claro. Doutora, e relativamente ao ambiente, eu sei que este é um tema caro à CDU. Já me falou da questão dos jardins e isso, mas a CDU está preocupada com a defesa do ambiente em Irmesinde, com a questão das florestas, com a sustentabilidade que hoje se exige. Quais são as diretrizes? Nós defendemos isso também no programa, é um dos pontos do nosso programa. Nós temos o Rio Lessa e a questão do Rio Lessa é eterno. Irmesinde tem uma densidade populacional muito grande e nós temos que perceber que há fronteiras entre as freguesias. Não nos interessa, porque isto leva a outra discussão, que é, eu posso dizer, eu quero fomentar a construção, não é? Para que haja mais pessoas a viverem em Irmesinde, mas eu também tenho que tratar das pessoas que já lá estão. Isto é como um ovo. Se eu tiver um ovo, como é que eu ia exemplificar isto? Irmesinde fica dentro de um ovo. Eu não quero alargar mais, não posso, porque tenho ali uma casca, não é? Faz parte da minha freguesia. E aquilo que eu vejo é que nós temos Irmesinde com construção constante, não é? Cada vez menos espaços verdes. E as pessoas que lá estão a viver não têm qualidade nesse sentido. Irmesinde tem pouquíssimos parques. Tem a Vila Beatriz, tem o Parque Urbano, tem meia dúzia de parques infantis que muitas vezes também estão com estado... Tem o Sócer, não é? Lá à beira da Resineira, que também é outra questão que foi muito debatida na Junta de Freguesia de Irmesinde. Mas... não é só criar espaços verdes, não é só preocupar-nos em criar espaços verdes, a questão aqui também é responsabilizar as pessoas, é educar as pessoas nesse sentido. Porque, por exemplo, se for passear à noite por Irmesinde, vê que os passeios estão sujos, com dejetos de cães. Mas isso não é da responsabilidade, a educação é da responsabilidade, mas cada um também tem uma responsabilidade. Se eu tenho um animal e o levo à rua, eu sei que eu tenho que apanhar aquilo que o meu animal faz. Não vou deixar lá para alguém calcar e levar para dentro de casa. Esses são exemplos. Já há muitos anos se fala nessa questão, não é? Exatamente. Portanto, nós podemos fazer campanhas de educação das pessoas nesse sentido. É uma coisa simples, é uma coisa fácil de se fazer. E isto é fácil de chegar às pessoas, mas também responsabilizá-las. Não é? Porque a questão aqui é que muitas vezes as pessoas fazem e não são responsabilizadas por isso. Não é? Claro, Irmesinde, a questão do crescimento de Irmesinde e a questão do crescimento de Irmesinde é que, nós queremos crescer, queremos ter pessoas a habitar com qualidade de vida, queremos chamar o investimento privado mas deve ter de ser tudo. Mas tem que ser controlado, exatamente, porque Irmesinde vai chegar a um ponto em que não vai conseguir crescer. Sim. Não é? Porque
depois deixa de ser Irmesinde e começa a largar-se para a Alfena, não é? Portanto, nós temos que olhar para Irmesinde e pensar o que é que temos, não é? Em termos de infraestrutura, o que é que temos em termos de prédios habitacionais, e perceber o que é que nós, no meio desta confusão que foi sendo criada, não é? Porque cá está, com o fomento à construção de prédios de forma desmedida, fez com que Irmesinde ficasse com pouquíssimos espaços verdes. E agora, se calhar ainda vamos a tempo de olhar e perceber onde é que nós podemos parar. Como é que a CDU faria? Não é? Exatamente como isso. Como é que a doutora Ângela Ferraz solucionaria esse problema? A CDU, eu acho que cá está, eu já foquei essa situação, que era pegar naquilo que é da Junta, nos terrenos da Junta, e perceber de que forma esses terrenos podem ser transformados em espaços verdes. Espaços de lazer, espaços com, por exemplo, agora há muitos ginásios para os séniores, espaços para as crianças, pronto, e perceber de que forma é que nós ainda conseguimos aproveitar isso. Em relação ao Rio Lessa, podem ser feitas campanhas de educação ambiental em conjunto com as escolas. E o papel da Junta é esse também. O Rio Lessa, neste momento, sofre do problema da poluição? Sim, o Rio Lessa tem uma etar que está a funcionar mal, e isto é sabido de toda a gente, basta lá ir e perceber que a etar larga um cheiro nauseabundo, pronto, mas isso é por outras questões de funcionamento, questões de corte no investimento da própria etar, mas para resolver são questões técnicas. O problema do Rio Lessa é necessário primeiro resolver o problema da etar. Da etar, não é? Pronto, mas claro que eu não vou dizer que tudo no Rio Lessa está mal, não, houve melhorias, por exemplo em Alfena já foi feito o parque, a forma como foi construída, exatamente, as margens, sim, houve melhorias e nós não estamos aqui só para criticar. Agora, isto é como eu dar um presente a alguém que não entende o que é que tem ali nas mãos. E as pessoas, cá está, passam muito por pegar nos mais novos, nos jovens, fazer a sensibilização nas questões ambientais, trabalhar com as escolas, trabalhar com as associações do concelho e cá está, porque muitas vezes não é preciso dinheiro. Não é só questão de dinheiro. Há coisas que se podem fazer com muito pouco. Com imaginação. Imaginação, boa vontade e participação. E às vezes são coisas tão simples, e eu acredito que todas estas entidades em Irmesinde, desde os centros sociais, de outras coletividades, de escolas de música, de tudo, das escolas, que estejam abertas a isso. E acredito que sim, porque nós todos funcionamos como um organismo, isto é um mecanismo, e se todos percebemos que aquilo é para bem de Irmesinde, da comunidade, não é? E das pessoas que lá moram, e eu acredito que as pessoas estejam abertas a isso, nós todos desejamos o mesmo, ter qualidade de vida. É a expressão utilizada normalmente. Doutora, mais alguma ideia para melhorar Irmesinde nos próximos 4 anos, se ganhar as eleições? Estou a perguntar porque nós já estamos quase, parece mentira, mas já estamos quase a esgotar o nosso tempo. É assim, eu acho que nós tocamos aqui nos pontos principais, também temos um ponto muito interessante no nosso programa, que é ações da saúde mental, no âmbito da saúde mental, também trabalhamos com as escolas. Acho que temos ali, só peço para as pessoas lerem, que leiam o programa, que percebam o que é que nós estamos a dizer. Não estamos a dizer nada que não seja execuível, nada que não possa ser feito. Não prometemos, aqui não há demagogias, é sim. Agora, temos que perceber que as nossas competências são limitadas. Aquilo que nós nos propomos é, quando há algo que é da competência da Câmara Municipal, com o profissionalismo, com a competência da CDU, nós queremos levar a voz da CDU em nome de toda a gente, de todos os irmesindenses, à Câmara Municipal, no sentido de reivindicação para aquilo que é direito da cidade de Irmesinde e de todas as pessoas. No sentido de resolver os problemas das populações. Doutora, relativamente à sua equipa, tem uma equipa forte, coesa, com certeza? Sim, eu tenho uma equipa de jovens e menos jovens, pessoas com muita experiência em termos de militância, pessoas com muita experiência em termos de representação nas autarquias, e com muita vontade de fazer coisas e de fazer coisas boas. Claro, mobilizar os jovens começa a ser um bocadinho mais complicado, mas será sempre esse o objetivo da CDU. E temos jovens também a participar. Há um grande leque, uma grande faixa etária, um intervalo etário muito grande nas nossas listas. Sim, há muitas mulheres, há uma grande participação das mulheres. Desejamos muito. Foi preciso a lei da paridade. Mas sempre houve.
Na CDU sempre houve. Mas desejamos, claro, que sejamos mais e muitas mais, tanto eles como elas, como eu costumo dizer. Quem quiser aparecer será sempre bem-vindo. Costumas dizer, traz um amigo também, não é? É verdade. Tudo a ver com a CDU. Para terminarmos, convido a dirigir-se à população de Irmesinde e a transmitir aquilo que acha que é mais importante nesta candidatura. Tenho muito pouco a acrescentar em relação àquilo que já foi dito. Aquilo que eu peço é que as pessoas tenham acesso e leiam o programa e as propostas que a CDU apresenta para a freguesia de Irmesinde, que tenham uma participação ativa nas eleições. É importante que as pessoas se façam ouvir. Nós temos a CDU, um blog da CDU, que vocês podem usar, podem participar com sugestões. Nós queremos que as pessoas sejam ouvidas não só com críticas, mas também com sugestões. E aquilo que eu desejo é que as pessoas tomem consciência que realmente a força está no povo. Muito obrigada, Soutora. Obrigada. A força está no povo, está também na sua candidatura, por aquilo que disse. Obrigada por ter estado connosco. E muito obrigada pelo convite e pela oportunidade que nos deram. Damos a todos, como sabe. Ângela Ferraz, candidata da CDU à presidência da Junta de Freguesia de Irmesinde. Aqui ficaram as suas principais ideias desta candidatura nas próximas eleições autárquicas a 26 de setembro. Muito obrigada por ter estado connosco, boa noite, voltaremos em breve. Novum Canal, sempre Novum, sempre seu.